Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, sou o Júnior e vamos dar continuidade ao assunto de conjuntos. Então agora nós vamos falar sobre intervalos lineares. Intervalos finitos, alguns subconjuntos do conjunto de números reais, por aparecerem frequentemente, têm nomes e notações especiais. Por exemplo, o conjunto H, que possui os elementos da forma que x pertence ao conjunto dos números reais, e x tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2, é formado por todos os números reais entre 1 e 2, incluindo os extremos 1 e 2. E isso recebe o nome de intervalo fechado, de extremos 1 e 2, e passa a ser representado por colchete 1, ponto e vírgula 2, fecha colchete. Então assim, ó, por ser fechado, o primeiro colchete aqui, ó, ele é voltado para o número. E como o 2 também é fechado, o segundo colchete também é voltado para o número. O que diz para ele ser fechado ou aberto? É o igual aqui no maior ou menor. Por ser x maior ou igual a 1, quer dizer que o 1 está incluso. Se o 1 está incluso, então aqui é intervalo fechado. O colchete fica fechado e virado para o número. O 2, por ele também o x ser menor ou igual a 2, por ter o símbolo de igual, então o 2 também faz parte e está incluso. Então ele também fica fechado. Então o colchete aqui, ó, fica virado para o número. O da esquerda virado para o primeiro número, o da direita para o segundo número, por causa do sinal de igual que há em ambos os sinais de maior e menor. Então aqui nós temos a reta, a gente faz aqui, ó, o ponto totalmente preenchido, traça a reta e outro ponto totalmente preenchido. Então todos os números que são infinitos, que estão, porque aqui os racionais e irracionais, que estão aqui, ó, entre 1 e 2, eles estarão fazendo parte desse conjunto aqui, ó, já que é o conjunto dos números pertencente ao conjunto dos números reais, que engloba os conjuntos racionais, união, conjuntos irracionais. Então, o 1 pertence a H e o 2 pertence a H. Então, H é igual colchete 1, ponto e vírgula 2, fecha colchete. Então, é esse intervalo aí, de 1 a 2. Intervalos finitos, né? Continuando. Já o conjunto J, que ele possui como elementos x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x é maior que 1 e x é menor que 2, formado por todos os números reais entre 1 e 2, excluindo os extremos 1 e 2, pois aqui não é x maior ou igual, nem menor ou igual, é só x maior e x menor. Ele recebe o nome de intervalo aberto, de extremos 1 e 2, e é representado por... Então aqui, ó, veja que o colchete, ele não está virado, essa partezinha aqui do colchete, virado para o número, né? Então ele está virado para a esquerda no primeiro e virado para a direita no segundo. Ou seja, então quando o colchete vem dessa forma aqui, antes do primeiro número, quer dizer que é aberto. E após o segundo número, quando ele também está dessa forma, também quer dizer que é aberto. Ou seja, não há uma igualdade aqui na propriedade, né, do conjunto, pegando os extremos. Então aqui nós temos a reta, aí nesse caso aqui, ó, o ponto é aberto, ou seja, ele não é preenchido o seu interior, aqui faz a reta, e aqui outro ponto aberto também, pois ele não é preenchido o seu interior. Por quê? Porque o 1 e o 2 não fazem parte do conjunto J. Então, a reta não chega até o 1 e nem chega até o 2, por isso que ele é aberto, ele não é pintado por dentro. É como se tivesse um buraco aqui. Então, 1 não pertence a J e 2 não pertence a J. J é igual ao intervalo aberto em 1 e aberto em 2. Intervalos finitos, outros casos possíveis. Então, o conjunto K tal que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor que 2. E então ele quer dizer o quê? Que o intervalo é fechado em 1 e aberto em 2. Pois aqui, ó, o 1, o x, ele pode ser o 1, porque tem um sinal de igual junto ao sinal de menor ou maior. E aqui já não tem o sinal de igualdade. O 2 não faz parte desse intervalo. Então vai ser o intervalo fechado à esquerda
e aberto à direita, de extremos 1 e 2. E é representado por 1, o colchete aqui, né, voltado para o número e o 1, ponto e vírgula, 2, e o colchete voltado para o lado direito, né? Ou seja, não está voltado para o número. Então aqui, ó, o sinal de fechado no 1 e o sinal de aberto no 2. Então nós temos a reta. Aqui o círculo no 1 é totalmente pintado o seu interior, pois o 1 faz parte desse conjunto. Vem a reta e aqui é um ponto aberto, né? Ele não é pintado no seu interior. É como se fosse um buraco, porque o 2 não faz parte desse intervalo. Então, 1 pertence a K e o 2 não pertence a K. Então, K igual intervalo fechado em 1 e aberto em 2. Intervalos finitos, né, outros casos possíveis, dando continuidade, o conjunto L é o conjunto cujo elemento x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior que 1 e menor ou igual a 2. Ou seja, é o intervalo aberto no primeiro, pois aqui não há um sinal de igualdade no sinal de menor e maior, e então aberto à esquerda, né, e fechado à direita, que é de extremos 1 e 2. Então aqui é fechado no 2, porque há um sinal de igual junto ao sinal de maior ou menor. Então x é maior que 1, ou seja, o 1 não faz parte, e menor ou igual a 2. O 2 faz parte. Então ele é representado por colchete aqui que representa o aberto, ou seja, essa partezinha aqui do colchete, né, que seria a parte de dentro ali, ele fica voltado para o lado esquerdo, para fora do número. Aqui o número 1, ponto e vírgula, o número 2 e aqui essa parte da abertura do colchete aqui voltado para o número, simbolizando que esse número faz parte do intervalo. Então aqui nós temos a reta, sinal aberto, ponto aberto no 1, como se fosse um buraco, ele não tem pintura dentro, porque o 1 não faz parte do intervalo. Vem aqui a reta, e aqui o 2, um círculo preenchido, pois o 2 faz parte do intervalo, já que é um sinal de igualdade. E o intervalo, então, aberto em 1 e fechado em 2. Então, o 1 não pertence ao conjunto L e o 2 pertence ao conjunto L. Então, L igual a intervalo aberto em 1 e fechado em 2. Exemplos. O conjunto A, que possui como elemento x pertencente ao conjunto dos números reais, é tal que x tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, é um intervalo fechado de extremos 0 e 1, pois há igualdade no primeiro intervalo e há igualdade no segundo intervalo, nas extremidades. Então nós podemos preencher aqui 0 e 1, o ponto totalmente preenchido, porque o 0 faz parte do intervalo, tem o sinal de igualdade aqui junto ao sinal de maior e menor, da mesma forma que o 1 também fechado, pois também há o sinal de igualdade aqui no sinal de maior ou menor, que pega o intervalo do 1, né? A extremidade 1 e a extremidade do 0. Então aqui nós temos que o conjunto A é o intervalo fechado em 0 e fechado em 1. Então aqui os colchetes, ó, essa parte aqui do colchete voltado para os números, onde estão fechados, onde representa que tem a igualdade, que esses números fazem parte do intervalo. 2. O conjunto B tal que da seguinte forma, que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior que menos 2 e menor ou igual a 1. É um intervalo aberto à esquerda e fechado à direita, de extremos menos 2 e 1. Então aqui, ó, vai ser aberto na extremidade menos 2, pois não há igualdade, e vai ser fechado na extremidade 1, pois há igualdade, junto ao sinal de maior ou menor. Então fazemos aqui a reta, aberto em 2, o ponto aqui circular não tem o seu interior preenchido, como se fosse um buraco, pois o 2 não faz parte, o menos 2 não faz parte. Vem a reta aqui, rachurada sobre o eixo, né? E aqui nós temos o outro ponto que é fechado, totalmente pintado, porque o 1 faz parte do intervalo. Então, o conjunto B é o conjunto de intervalo aberto em menos 2 e fechado em 1. Exemplo 3. O conjunto C, cujos elementos x pertencem ao conjunto dos números reais, tal que x é maior que 1 e menor que 3, é um intervalo aberto de extremos 1 e 3. Como não há igualdade nos sinais de maior ou menor, então tanto o 1, a extremidade 1, quanto a extremidade 3 não fazem parte do intervalo. Vai ser aberto. Então fazemos aqui a reta. Aqui ó, o ponto aberto, sem preenchimento no interior, no 1,
seguimos a reta aqui rachurada no eixo, aqui o outro ponto aberto no 3, sem preencher o seu interior, pois o 3 também não faz parte. Então é o conjunto C, o C, né, é o conjunto de intervalo aberto em 1 e intervalo aberto em 3. 4. O conjunto D, cujo elemento x pertence ao conjunto dos números reais, está o quê? X maior ou igual a menos 1 e x menor que 0. É o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, de extremos menos 1 e 0. Ou seja, como há a igualdade aqui no sinal de maior ou menor, então aqui nós temos que o menos 1 faz parte, então é fechado em menos 1 e aberto no 0, pois aqui não há um sinal de igualdade, é apenas o sinal de maior ou menor. Então aqui nós temos o eixo da reta, fazemos preenchido aqui o ponto totalmente preenchido no seu interior no menos 1, pois ele tem um sinal de igualdade, o x é maior ou igual a menos 1. Vem aqui a rachura do preenchimento do intervalo e é aberto no 0, pois o 0 não faz parte do intervalo. O x ele tem que ser menor que 0, não chega até o 0. Então é como se tivesse um buraco aqui que não toca no 0. Então, o conjunto D de intervalo fechado em menos 1 e aberto em 0. Sempre lembrando de ver aqui o colchete. Ó, o aberto, ó, o colchete, essa parte do colchete fica virado para o lado de fora, para o lado externo. Quando é fechado, ele fica virado para o número. Então, aqui fechado em menos 1, aqui aberto em 0. Intervalos infinitos. Sendo A um número real qualquer, os intervalos infinitos são conjuntos da forma. Então, ali nós temos aberto em menos infinito e fechado em A, pois x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é menor ou igual a A. Então, aqui o número A qualquer, ele está dizendo que x é menor ou igual. Se x é menor ou igual, então ele pega aqui do menos infinito até chegar no A, inclusive o A, porque é fechado. O infinito sempre vai ser aberto, tá? Então sempre vai ficar aberto no infinito, seja ele positivo ou negativo. Pois ele nunca vai chegar no final, né? Porque ele nunca vai acabar, né? É sempre infinito, né? Nunca chega no final. Então aqui nós temos a reta. Aqui nós fechamos o ponto A, porque ele faz parte, tem um sinal de igualdade aqui no sinal de maior ou menor. E então ele está incluso. E aqui o infinito, aqui não tem ponto nenhum, né? Você só faz a rachura do intervalo, né? Começando aqui como ele é negativo, né? Começando aqui à esquerda, seguindo até o ponto A, inclusive o A, então aberto em menos infinito e fechado em A. Menos infinito e A aberto, né? Vai ser o intervalo, né? Então vai ser aberto menos infinito e aberto em A. Então vai ser o conjunto com x pertencente ao conjunto dos números reais, x menor que A. Se x não for pertencente ao conjunto dos números reais, nós não temos como fazer o intervalo, porque nesse espaço aqui existem o quê? Irracionais, né? E existem naturais, e existe, por exemplo, pode existir números inteiros, números racionais, números naturais e os irracionais. Para que todos esses números possam fazer parte desse intervalo, todos eles sejam inclusos, precisa ser o quê? O conjunto dos números reais. Então, x menor que A. Então, aqui nós temos a reta, o eixo, aqui preenchendo, pegando todos os números à esquerda de A, porque é menos infinito, e aqui aberto em A, ou seja, não é preenchido o interior da circunferência, aqui do ponto, né? Pois está aberto em A. O A não faz parte desse intervalo. E aí aqui aberto em menos infinito e aberto em A. Fechado em A e aberto em mais infinito. Ou seja, vai ser o conjunto com x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x ele é maior ou igual a A. Então o A faz parte do intervalo, então fechado em A, e no infinito em aberto. Então fazemos aqui o eixo, ponto fechado em A, e aqui rachurado até o final do eixo. Então aqui nós temos fechado em A, mais infinito, aberto. Aberto em A e aberto em mais infinito. É o conjunto tal que x pertence ao conjunto dos números reais, né, tal que x é maior que A. Então aqui nós não temos o sinal de igualdade no sinal de maior ou menor.
e por isso x vai ser maior que a e a não vai fazer parte do intervalo, né? Ou seja, vai chegar até próximo de a, mas não chega em a. Por isso vai ser o colchete aqui aberto, né? Essa parte aqui do colchete, né, que teria ali como se fosse a parte interior, né? Ficaria voltada para a esquerda e aqui o a e o mais infinito e aberto em mais infinito. Então aqui, ó, aberto em a, aqui o intervalo todo preenchido e aqui o infinito, mais infinito. É muito importante saber associar isso aqui, ó, porque você às vezes vai ter um intervalo somente com esses dados aqui. Por exemplo, você saber, para você representar numa reta, você tem que saber que isso aqui ele está incluso. Tem um sinal de igual aqui também. É maior ou igual, né? Por quê? Porque essa parte aqui da, da, da chave aqui, ele está virada, né, pro número. Então esse número está incluso. É o jeito mais fácil de você associar, né? Então, tipo assim, aqui ele está virado para o número. Aqui, ó, ele está virado para o número. Aqui ele não está virado para o número, ele está virado para o nada, então é aberto. Aqui ó, ele está virado para o nada, não é para o número, então é aberto. É um jeito para você tentar associar e poder identificar e gravar, né, a questão de aberto ou fechado pelos colchetes, né? Então aqui ó, o colchete virado para o número, essa partezinha aqui do colchete, ó, as pontinhas do colchete virado para o número, seja na esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, quer dizer que é fechado, que estes números estão inclusos. Se for virado para o nada, né, a parte dos colchetes, as pontinhas do colchete virado para o nada, seja à esquerda ou para a direita, quando você está lá do outro lado, no segundo número, quer dizer que é aberto, que aquele número não faz parte do intervalo. Então aqui nós temos aqui colchete aberto, né, em menos infinito e aberto em mais infinito. Isso vai ser o quê? O conjunto dos números reais. Então todos os números reais é representado em menos infinito e mais infinito e aberto. Então aqui é a reta e preenchida toda a reta, né? Todos os números negativos e todos os números positivos, né? Aqui como representando o zero. Por exemplo, x pertence ao conjunto dos números reais, sendo que tal que x é maior ou igual a 1. É um intervalo infinito fechado em 1 e até o mais infinito, né? Aberto em mais infinito. Então, na reta, nós colocamos o número 1, fechamos o ponto aqui, todo preenchido, porque o 1 faz parte, já que há um sinal de igual junto ao maior ou menor. E aí aqui, ó, preenchido todos os números à direita de 1, né? Ou seja, todos os números maiores que 1, até o infinito, sempre aberto no infinito. Pois a gente nunca consegue chegar no último número, né? Então está sempre aberto, está sempre tentando chegar no último e nunca consegue. Seria mais ou menos essa analogia. Exercícios. Então a gente vai passar aqui esses exercícios, pedimos que vocês pausem o vídeo, tentem resolver e no próximo slide já virá a correção do exercício para a conferência. Aí vocês dão um play e vejam se conseguiram atingir o objetivo de colocar em prática aquilo que vocês viram até agora, nessa parte de intervalos lineares. Solução. Então, nós temos aqui o exercício 1. Escreva com a notação de conjunto e represente sobre a reta real os intervalos aberto em menos 1, fechado em 2, fechado em 0, aberto em 3, aberto em menos 1 e aberto em 1, fechado em menos 1 e fechado em 1. Então, ali, ó, se é aberto em menos 1 e fechado em 2, então a notação de conjunto vai ser o quê? X pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x ele é maior que menos 1, pois é aberto, e menor ou igual a 2, pois é fechado. Como aqui nós temos aqui ó, o sinal de aberto, ele não vai ter o sinal de igualdade junto ao sinal de maior ou menor. Como aqui nós temos aqui o colchete, né, indicando que é fechado, virado para o número, essa parte aqui do colchete virado para o número, então vai ter um sinal de igualdade junto ao sinal de maior ou menor. Então vai ser intervalo aberto à esquerda e fechado à direita de extremos menos 1 e 2. E representando na reta, nós aqui temos aberto aqui no menos 1, seguimos aqui com a rachura
e fechado em menos 2, ou seja, o círculo aqui é preenchido no 2, desculpa, no 2, e sem preenchimento no menos 1, indicando que essa reta não chega até o menos 1. Fechado em 0 e aberto em 3. Então, é o conjunto x pertencente ao conjunto dos números reais, está o quê? X é maior ou igual a 0 e menor que 3. Então, fechado, que é o colchete virado para o número, tem um sinal de igualdade junto ao sinal de maior ou menor. Aberto, que é o colchete virado aqui para o nada, não existe o sinal de igualdade junto ao sinal de maior ou menor. Intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, de extremos 0 e 3. Representando aqui na reta, então ele é fechado em 0, então o círculozinho aqui todo preenchido, vem aqui a rachura na reta, e aqui o círculo aberto em 3, pois não chega até o 3. Todos esses números que são infinitos entre 0 e 3 estão dentro desse intervalo linear, porém o 3 não está. Aberto em menos 1 e aberto em 1. Então é o conjunto com x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x ele é maior que menos 1 e menor que 1. É um intervalo aberto de extremos menos 1 e 1. Então, representando aqui na reta, vai ser o sinal aberto aqui, ó, não vai ter preenchimento no ponto aqui, que vai no menos 1, e não vai ter preenchimento no ponto que vai no 1. E aí aqui tudo rachurado, pegando todos os números compreendidos entre menos 1 e 1, com exceção de menos 1 e 1, né? Por isso que fica aberto aqui nas extremidades. Menos 1 fechado em menos 1 e fechado em 1. Então é o conjunto onde x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, se ele é fechado, o colchete aqui ó, é voltado para o número, é fechado, então o número faz parte. Colchete aqui ó, voltado para o número, é fechado, o número faz parte. Então, vai ter o sinal de igualdade junto ao sinal de maior ou menor. Então, x maior ou igual a menos 1, x menor ou igual a 1. Então, um intervalo fechado de extremos, menos 1 e 1. Vamos colocar aqui a reta, fazemos aqui o ponto todo preenchido em menos 1, fazemos a rachura aqui de todos os números compreendidos entre menos 1 e 1, e fazemos o ponto fechado aqui em 1 também, pois o intervalo é fechado em menos 1 e fechado em 1. Exercício 2. Então, pedimos que vocês tentem resolver o exercício número 2, pausando o vídeo, e assim que terminar, deem o play para conferir a solução. Solução. Então, sendo A o conjunto fechado de intervalo fechado em 0 e fechado em 4, e B o conjunto de intervalo fechado em 2 e fechado em 5, determine A interseção B e A união B. Então, solução, basta representar A e B na reta. Então, nós vamos fazer aqui uma reta. Então, aqui ó, o A vai incluso o A, o 0, até o 4, então todos os números compreendidos de 0 a 4, inclusos as extremidades 0 e 4, pois é fechado em 0 e é fechado em 4. Então, o que é? É o conjunto com x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. Existe a igualdade no sinal de maior ou menor em ambos os extremos, por isso que é fechado. Então, fazemos aqui a rachura. Agora vamos representar a reta B, o intervalo B. Então aqui nós temos a reta, pegamos aqui ó, fechado em 2 e fechado em 5, então aqui fazemos o ponto preenchido no 2, aqui a rachura pegando todos os números compreendidos entre 2 e 5 e fechado em 5, pois é um conjunto de intervalos fechado nas extremidades 2 e 5. Então aqui da mesma forma, o conjunto é x pertencente ao conjunto dos números reais, está o quê? X é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5, por isso fechado. Agora vamos fazer o que? A interseção B. O que é a interseção? A regra, a propriedade diz. A interseção entre A e B é o conjunto formado com x pertencente a A e x pertencente a B. Então, o que pertence a A e pertence a B? Como aqui é fechado, o do 2 até o 4, todos pertencem a A e pertencem a B. Então, nós temos que a interseção B vai ser um intervalo fechado em 2 e fechado em 4. Então, todos esses números compreendidos entre 2 e 4 fazem parte. A união B, vamos pegar aqui do 0 até o 5.
Ou seja, qual que é a regra? É x pertence a A ou x pertence a B, de união. Então nós temos aqui, ó, fechado em 0, todos os números compreendidos entre 0 e 5 e fechado em 5, já que aqui também era fechado em 5 e aqui também fechado em 0. Então A união B é um intervalo fechado em 0 e fechado em 5, ou seja, é um intervalo fechado em suas extremidades 0 e 5. 3. Exercício 3. Então, da mesma forma, pedimos que vocês tentem resolver o exercício, pausem o vídeo e na sequência virá a solução para vocês fazerem a conferência. Solução. Sendo A o intervalo fechado em 0 e fechado em 4, e B intervalo fechado em 2 e fechado em 5, determine A menos B e B menos A. Então, a solução, basta representar A e B na reta. Então, aqui nós temos a reta, representamos aqui os pontos 0, fechado em 0 e fechado em 4, a rachura aqui pegando todos os números compreendidos entre 0 e 4, inclusive 0 e 4. Fazemos o B, o ponto fechado, né, totalmente preenchido em 2, pois o 2 faz parte do intervalo, rachurado todos os números compreendidos entre 2 e 5, inclusive o 5, então fechado também no 5. Então aqui, ó, lembrando sempre, ó, colchete voltado para o número, essas extremidades, fechado em 0, ou seja, o 0 faz parte. O colchete voltado para o número aqui, ó, as extremidades, o 4 faz parte. Então há um sinal de igualdade no sinal de maior ou menor, tanto no 0 quanto no 4, motivo pelo qual fechado em 0 e fechado em 4. Então agora vamos fazer aqui, ó, A menos B. Então pegamos aqui o A e tiramos tudo que tem em B, inclusive o 2, pois aqui é fechado em 2. Então se aqui foi excluído o 2, aqui passou a ser intervalo aberto no 2, já que o 2 foi excluído. Então continua fechado no 0, então vai vir intervalo fechado em 0 e aberto em 2. Então o conjunto A menos B vai ser o conjunto de intervalo fechado em 0 e aberto em 2. Então, se fôssemos fazer a anotação dele, seria x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x maior ou igual a 0 e menor que 2. B menos A. Então, pegamos agora aqui o B e excluímos o A. Então, vai sair todos esses números, inclusive o 2, o 3 e o 4, né, todos os números compreendidos entre 2, 3 e 4. Ficando o que aqui também? Intervalo aberto. Então vai ser aberto em 4 e fechado em 5. Então B menos A vai ser o intervalo aberto em 4 e fechado em 5, ou seja, x pertencente ao conjunto dos números reais está o quê? X ele tem que ser maior que 4 e menor ou igual a 5. Bem, pessoal, encerramos essa parte aí de intervalos lineares, né? Esperamos que a gente tenha conseguido atingir o objetivo de tentar passar para vocês um pouco de conhecimento. E a gente permaneceu ali, né, lembrando aquela questão do colchete voltado para o número, para que você possa associar. Se o colchete no intervalo está voltado para o número, é intervalo fechado. Se ele está voltado para o nada, para onde não está o número, é intervalo aberto. Não há uma igualdade no sinal de maior ou menor. Se ele está fechado, voltado para os números, nas suas extremidades, há um sinal de igualdade no sinal de maior ou menor. É muito importante saber essa questão de aberto ou fechado, e é um jeito fácil da gente tentar memorizar essa questão do colchete ali, quando representar o intervalo fechado e o intervalo aberto. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.